de João Batista, a saduceus, fariseus, mas também a multidão que se aproximou para serem batizados por ele no Rio Jordão, ali no deserto da Judeia. E vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 12. E como tem sido, as mensagens de João Batista não são mensagens fáceis de ouvir, mas ainda assim peço a todos a atenção, a concentração, porque é uma mensagem importante, fundamental, com resultados eternos nas nossas vidas. Diz assim o versículo 10 de Mateus 3. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor ajuda para entender a sua palavra nesta manhã. Pai amoroso, nos aproximamos para ouvir a tua voz e o nosso desejo é ter a atitude dos irmãos em Tessalónica, ouvir a tua palavra como ela é. Palavra de Deus, é a voz de Deus. E queremos, Senhor, aplicar às nossas vidas como ela é, a tua voz, a tua palavra, a ordem final. E a nossa oração pelo conteúdo da tua mensagem nesta manhã é que cada pessoa que está aqui presente possa examinar-se a si mesmo e perceber que tipo de árvore é. Que nesta manhã, Senhor, o teu Santo Espírito esclareça isto no coração, para que todos nesta sala tenham a certeza de que têm vida eterna, de que estão seguros em Cristo Jesus. Assim nós oramos no nome do Senhor. Amém. Conta a história que a rainha Vitória, uma rainha muito conhecida de Inglaterra, ela reinou muitos anos, aliás, antes dela não houve ninguém que reinou tantos anos, foi mais ou menos cerca de 63 anos, e além disso, foi uma rainha que teve 9 filhos. Ela tinha uma grande preocupação no seu coração. Ela foi até a uma igreja, ela ouviu uma pregação de um capelão, e no final ela aproximou-se muito angustiada no seu coração e perguntou a este capelão: é possível nesta vida alguém ter absoluta certeza da sua segurança eterna, da sua vida eterna? Infelizmente, este capelão não soube responder. No entanto, o evangelista chamado John Townsend, um homem muito conhecido, ouviu falar da pergunta da rainha e depois de muito orar, enviou-lhe um bilhete com a seguinte mensagem: com mãos trêmulas, mas com sincero amor, e por saber que podemos estar absolutamente certos agora da nossa vida eterna na morada que Jesus foi preparar, rogo a vossa majestade que leia as seguintes passagens das Escrituras. E estes foram os 2 textos que ele mencionou neste bilhete. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna, segurança. Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Cristo ou Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Segurança. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. 2 semanas depois, o evangelista recebeu uma carta da rainha com as seguintes palavras: em meio a orações, li cuidadosamente as partes das referidas Escrituras. Creio na obra acabada de Cristo por mim e confio que, pela graça de Deus, o encontrarei naquela morada a respeito da qual ele disse: vou preparar-vos lugar. Rainha Vitória.
Sabem, a certeza ou a segurança da vida eterna é uma dessas doutrinas fundamentais do cristianismo. Aliás, uma das coisas que sempre fazemos na nossa igreja, quando alguém quer ser batizado ou alguém quer ser parte da nossa igreja, é ensinar nos fundamentos da fé a segurança ou a certeza da vida eterna. De que o crente pode ter agora segurança da vida eterna. Aliás, eu diria, em todas as religiões que existem no mundo, os cristãos, os verdadeiros cristãos, são aqueles, não de uma forma arrogante, mas são aqueles que podem ter segurança da vida eterna. E porquê? Porque nós acreditamos que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, expressou: está consumado. Ou seja, o Senhor Jesus fez tudo o que era necessário, tudo o que era suficiente para salvar a minha alma e a tua alma, se cremos nele. E então ele entregou o Espírito, expirou, morreu naquela cruz, foi sepultado, e para que nós tivéssemos a certeza de que realmente foi uma obra consumada em meu favor e em teu favor, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. E por isso, hoje, qualquer crente que crê na morte e na ressurreição do Senhor Jesus pode ter a certeza de que será salvo. Qualquer ideia de obras para salvar a minha alma antes de conhecer a Cristo, e qualquer pensamento ou ideia ou doutrina de obras depois de conhecer a Cristo para salvar a minha alma ou para manter a minha salvação, deve ser descartado, colocado de lado. A Bíblia rejeita tal doutrina. A nossa salvação começa com graça e termina sempre com graça. Continuará pela graça de Deus. Está segura em Cristo Jesus. Esta ideia também vinculada às promessas de Deus nas Escrituras é o que nós chamamos de fundamentos objetivos da nossa segurança eterna. Ou seja, não somente cremos que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para a nossa salvação e para segurar-nos eternamente, mas também Deus, o próprio Deus, prometeu na sua palavra que a nossa salvação nunca se irá perder. Deixa-me dar-vos pelo menos 3 garantias que Deus nos dá nas Escrituras. A primeira delas é um plano de Deus feito na eternidade passada. Ou seja, antes de Deus criar o universo, Deus ordenou a nossa salvação. E notem como é que Deus expressou isto. Diz o texto, Romanos 8, 29 e 30, podem observar na tela: porquanto aos que de antemão conheceu, e lembrem-se, esta expressão, ela fala de uma intimidade com os seus eleitos, com os seus filhos. Esta palavra pode até mesmo ser traduzida como amou de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Há uma certeza na nossa vida, para os que estamos em Cristo Jesus, nós vamos ser feitos à imagem do Filho de Deus. E notem como é que Deus fala isto. Diz o texto: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em que tempo verbal estão estas palavras? No passado. Notem que a tua glorificação e a minha glorificação, que ainda não aconteceu, que irá acontecer quando eu e tu morrermos, ou quando o Senhor Jesus voltar e chamar a sua igreja, é um ato passado. É um ato que Deus ordenou antes da fundação do mundo. Está garantido. A minha salvação e a tua salvação não dependem dos nossos sentimentos, não dependem se esta manhã sinto ou não sinto que sou salvo, mas Deus, antes da fundação do mundo, antes do seu Filho ir à cruz do Calvário, ordenou a minha salvação eterna. Incrível. Está seguro em Deus. Mas para que ainda fique mais firme no teu coração esta verdade, ainda neste mesmo capítulo de Romanos 8, o apóstolo Paulo tem um momento de louvores. E no momento de louvores, ele diz o seguinte acerca da nossa segurança eterna. Versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo usa todos estes exemplos. Ele não está necessariamente a ser exaustivo, mas a usar vários exemplos para dizer-nos que nada nem ninguém podem separar-nos do amor de Deus. Por isso, os autores bíblicos podem dizer, até mesmo acerca da igreja, que jamais Ele nos deixará, que jamais Ele nos desamparará. Nunca irá fazer. Porquê? Porque eu e tu estamos no amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas não somente isto. Não somente é uma promessa de Deus na história, algo que eu e tu vivemos hoje, algo que Ele garantiu na eternidade passada, mas isto também é algo que no presente é uma proteção de Deus para nós. Em 1 Pedro, versículos 1, 3 a 5, o apóstolo Pedro lembra que a nossa salvação está guardada. E está guardada pelo poder de Deus. Diz assim o texto: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, paramos aqui para relembrar a todos os que estão nesta sala, a todos os que ouvem na internet, que a salvação de qualquer pessoa não depende das obras da pessoa. Nunca dependerá das minhas obras. Nunca. Aliás, se eu hoje faço alguma coisa para Deus, devo fazê-lo como fruto, como resultado da salvação que Ele me deu. Mas nunca para obter a minha salvação. Porquê? Porque o texto é claro. A salvação de qualquer pessoa se dá pela muita misericórdia de quem? De Deus. É segundo a sua muita misericórdia que eu e tu somos, diz o texto, regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, notem, que sois guardados pelo poder de Deus. O que é que o poder de Deus fez nas Escrituras? Lembras-te? O apóstolo Paulo diz que Deus fez o universo pelo seu poder. As Escrituras nos dizem que Deus levantou o seu Filho pelo seu poder. É esse mesmo poder que guarda as nossas almas até ao fim. Que guarda a nossa vida em Cristo até ao fim. Por isso, nada nem ninguém nos pode tirar da mão do Pai e do Filho. Eu e tu temos segurança. Agora, o que eu acabo de ler, acabo de citar, é em si aquilo que, novamente digo, é a objetividade da obra de Deus nas nossas vidas. Nós queremos isto porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou e porque Deus promete na sua palavra. Mas existe um outro lado que nós chamamos a subjetividade da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isto? Muitos dos que estão nesta sala afirmam, se eu perguntasse, levantariam a mão, que têm o Espírito Santo nas suas vidas. Agora, eu sou um homem, tu és também um homem, uma mulher, e tu não podes ver o Espírito Santo na minha vida. O Espírito não é algo que nós vemos, é invisível. Nós só podemos dizer que o recebemos quando cremos no Senhor Jesus. E passa a ser uma situação subjetiva na nossa vida. Mas como é que eu posso ter a certeza que o Espírito Santo realmente habita em mim? Esta parte subjetiva com a parte objetiva das promessas e daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é em si um fundamento. Um fundamento que os autores bíblicos uniram para trazer segurança a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Notem o apóstolo Paulo, o que ele fez nesta conjugação. Em Romanos 15, versículo 4, o texto diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência. Esta palavra paciência também podia ser traduzida como preservação, ou o crente que permanece, o crente que fica para sempre, que não deserta, não vai embora. Então, tudo o que nós temos escrito foi escrito para que nós, por essa preservação de Deus,
e também pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Agora, a paciência e a perseverança é o que nós chamamos da subjetividade da obra do Espírito. Em outras palavras, a única forma de eu ter a certeza que o Espírito Santo habita na minha vida é se eu vou ficar no cristianismo para sempre. Se eu não vou desertar. Se eu vou permanecer. Se eu vou ser paciente até ao fim. Sabem, eu tenho 30 anos de estar na igreja batista, creio eu, igreja cristã, e muitos foram os que abandonaram. Muitos foram os que foram embora. E nesta manhã nós vamos entender porque que isso acontece. Porque talvez nesta sala haverá pessoas que daqui a alguns anos já não estarão mais. E a razão apresenta-nos o texto. Foi porque não tiveram paciência. Não permaneceram. E não têm o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito ficará para sempre. Mas não somente isso. Também a consolação das Escrituras. As promessas que Deus faz na sua palavra. A conjugação das duas coisas traz a certeza da vida eterna. Dá-nos a esperança, diz o texto. Tenhamos esperança. A esperança da vida eterna. Um outro apóstolo que falou também acerca disto, aliás, o objetivo da sua carta, ele diz-nos na carta, é para que eu e tu possamos saber que temos vida eterna. Diz o apóstolo João, em 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então o que temos que fazer é, o que é que João escreveu que me dá a certeza, a segurança da vida eterna? A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Eu vou enumerar algumas, não temos o tempo, não é o nosso objetivo também analisar esta carta, um dia chegaremos lá, mas deixe enumerar algumas coisas que acredito que são em si frutos dignos do arrependimento e que fazem com que eu e tu sejamos certos, seguros da vida eterna. Em primeiro lugar, os verdadeiros crentes andam na luz. Em segundo lugar, os verdadeiros crentes confessam os seus pecados. Em terceiro lugar, os verdadeiros crentes guardam os mandamentos dele. Em quarto lugar, os verdadeiros crentes amam os irmãos. Em quinto lugar, os verdadeiros crentes afirmam a sã doutrina. Em sexto lugar, os verdadeiros crentes praticam a justiça. São praticantes da justiça, não do pecado, mas da justiça. E os verdadeiros crentes têm o Espírito Santo. Todas estas coisas são ditas por João na sua carta, para que eu e tu saibamos que temos a vida eterna, segurança eterna. E ele combina a objetividade das Escrituras, daquilo que Cristo fez na cruz, e a subjetividade da obra do Espírito nas nossas vidas, para dar-nos esta segurança eterna. E todos estes elementos que acabo de enumerar, volto a dizer, são frutos dignos do arrependimento. São os frutos que manifestam, os bons frutos que manifestam de que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E permanecer nisto, ficar nisto até ao fim, será motivo de esperança e esperança eterna. Muito importante. Bem, João está a fazer esta mensagem, João Batista está a fazer esta mensagem aos saduceus e fariseus e à multidão que veio até ele para serem batizados. Ele quer que estas pessoas tenham a certeza da vida eterna. E a única forma de saber que têm a vida eterna, João é muito claro, é se têm bons frutos ou maus frutos. Na verdade, João irá dizer que todos os que estão aqui presentes são árvores. Ele usa a figura de árvores. E ele coloca a questão, que tipo de árvore és tu? Qual é o fruto que sai da tua árvore? Bem, o tipo de árvore irá manifestar quem és verdadeiramente. É isso que deve ser considerado por ti. Nós não estamos interessados, como a Bíblia não está interessada, nas tuas palavras, nas tuas confissões, embora isso também seja importante, mas está interessado naquilo que estás a fazer com o que dizes crer.
Isso é que é importante. E isso merece consideração. Bem, João leva-nos, e esta é a proposta, a 3 contrastes entre quem dá bom fruto e mau fruto. 3 contrastes entre quem dá bom fruto e mau fruto. Em primeiro lugar, rapidamente. Primeiro contraste, o contraste entre permanecer ou ser cortado. Entre permanecer ou ser cortado. Muito importante. Diz o texto, outra vez, Mateus 3, versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é o quê? Cortada. Cortada. Paramos aqui. Bem, João Batista coloca uma imagem que era bem conhecida dos seus ouvintes. Eu cresci na cidade, sou um rapaz da cidade, não percebo nada de árvores, não percebo quase nada de plantas, não é? E quando aparece uma figura assim nas Escrituras, quase sempre eu tenho que ir estudar um pouco sobre agricultura, o que é que isso significava, porque estas são pessoas que conheciam bem aquilo que João estava a dizer. Aliás, João não usa grandes explicações, lança a imagem e espera que as pessoas entendam o que é que ele está a dizer com isto. Bem, no final de cada época da colheita, o agricultor percorria a sua vinha, ou ia ao seu pomar, plantas ou bosques muito normais naquele tempo, à procura dos bons frutos de cada árvore. Isto era interessante, porque ele chegava ao campo e ele olhava para as muitas árvores que havia no seu campo e ele percebia que havia árvores que tinham bons frutos. Mas ele também percebia que havia árvores com maus frutos. Todas as árvores davam frutos, mas umas bons frutos e outras maus frutos. Então ele tinha que tomar uma decisão muito importante. As árvores que davam mau fruto eram um problema para o campo. Porquê? Porque estas árvores tinham lançado as suas raízes e as raízes estavam a tirar os nutrientes da terra e a consumir em si aquilo que a terra podia dar às demais árvores que estavam a produzir bons frutos. E como qualquer um de nós, ele tinha que tomar uma decisão radical. Ele tinha que colocar o seu machado à raiz destas árvores, tirar completamente da raiz estas árvores, porque elas eram inúteis. E não somente inúteis, elas estavam a roubar os nutrientes que podiam ser usados para as árvores que davam bom fruto. É isto que ele está a dizer. Ser removido, cortado, destruído totalmente. É isto que acontecia. E João está a dizer, atenção, o machado já está colocado na raiz. Esta imagem de João era bem conhecida do Antigo Testamento. Os seus ouvintes sabiam que ele estava a mencionar coisas que Deus já havia dito no passado da história de Israel. Quando Deus fez o povo entrar na terra prometida através de Josué e dessa geração que entrou com ele, o profeta Amós lançou esta imagem daquilo que Deus fez com as nações que habitavam nessa terra. Diz Amós, capítulo 9, versículo 2, notem, ou capítulo 2, versículo 9, todavia eu destruí diante deles o amorreu, e notem a imagem que ele cria, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima, e notem, e as suas raízes por baixo. Qual era a intenção de Deus com estas nações? Cortar, eliminar, destruir por completo. Jeremias está a escrever a Israel, está a profetizar a Israel. Já não está a falar das nações inimigas. Israel, neste caso muito específico Judá, o reino do sul, tornou-se desobediente a Deus, virou-se para a idolatria. Então Deus tem uma mensagem também relacionada com a agricultura, com as plantas, com as árvores. E notem o que é que Deus diz. Jeremias 11, versículo 16. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, à voz de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Novamente. Então, Deus, quando olha para uma árvore que simplesmente não está a produzir aquilo que era expectável, esta é a ação de Deus. Ele queima, ele lança o machado à raiz, ele corta, ele elimina, tira. Bem, o apóstolo Paulo falou acerca
do que Deus fez com os judeus, de uma forma muito específica e que serve de exemplo para nós gentios que temos sido inseridos no povo de Deus. Muito importante a mensagem que ele transmite aos irmãos em Roma acerca desta ilustração que Deus produziu no povo de Israel. Notem, Romanos 11, 16 a 24, podem observar na tela. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram o quê? Quebrados. E estes ramos, na analogia, é Israel. Ou pessoas de Israel. Diz o texto. E tu, sendo oliveira brava, que era a nossa natureza, de onde nós vínhamos, foste o quê? Enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a quem? A ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse o quê? Enxertado. Então Deus removeu ramos da sua oliveira, da sua árvore, ramos que não estavam a produzir fruto, e neste caso muito específico, judeus, Israel, removeu e enxertou os gentios nesta oliveira. Bem, diz o texto, bem, pela sua incredulidade foram quebrados, esta é a razão, foram incrédulos. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também o quê? Não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que quê? Caíram. E notem bem, esta expressão caíram, não está a falar de crentes que caíram no pecado e que se arrependem e voltam a andar com o Senhor, não está a falar disso. É um diferente cair, que aparece muitas vezes no Novo Testamento relacionado a uma queda sem retorno, a uma queda para o fogo, uma queda para ser queimado. Diz o texto, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela o quê? Permaneceres. De outra sorte, também tu serás o quê? Cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Isto fala acerca do futuro de Israel e de como Deus ainda vai restaurar esta nação. Voltando a Mateus 3, no versículo 8, João Batista ordena dar fruto digno de arrependimento. Em 3:10, versículo 10, ele estabelece as consequências de não dar bom fruto. E a primeira consequência é ser cortado, eliminado, receber um golpe de destruição. Agora, temos que fazer aqui uma distinção importante, porque muitas vezes fazemos confusão com termos nas Escrituras. Nós não estamos a falar aqui da disciplina de Deus. Isto não é disciplina de Deus. A disciplina de Deus está reservada para os crentes. Deus é um pai que disciplina os seus filhos. Deus é um pai que ama os seus filhos e porque ama os seus filhos irá discipliná-los. E a disciplina de Deus é para a santidade, é para o crescimento espiritual do cristão, é para que ele possa amadurecer, é para que ele viva em santidade e em justiça. É o que nos diz Hebreus capítulo 10, melhor dito, ou Hebreus capítulo 12, melhor dito. Agora, este corte não está a falar dessa disciplina. Deus não está a disciplinar filhos. Aqui está a falar de um corte a incrédulos. E notem, João Batista está a falar com fariseus e saduceus que estão dentro do povo de Deus, que estão dentro daqueles que receberam a aliança de Deus, a lei de Deus, os oráculos de Deus. Eles são o povo de Deus. E dentro do povo de Deus há pessoas que não são povo de Deus. E estas pessoas que não são povo de Deus, Deus está a dizer nesta manhã,
eu vou cortá-los. E a razão pela qual Deus vai cortar quem não é povo de Deus e que simula ser povo de Deus é porque não dá um bom fruto. Sabem, no Novo Testamento, o cortar pode muitas vezes também ser entendido como cair da graça, ser reprovado, ou não ter mais chance ou oportunidade para o arrependimento. É, por exemplo, ser considerado anátema por pregar um outro evangelho. Impossível de ser renovado para arrependimento. Ser entregue a Satanás. Todas estas expressões são sinónimas daquilo que João Batista está a dizer, ser cortado. Aliás, o autor aos Hebreus cria uma imagem muito completa acerca do que estamos aqui a falar nesta manhã e é muito importante para todos. Hebreus 6, dos versículos 4 a 8. O texto nos diz assim o texto, Hebreus 6, 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê? Notem bem as expressões que o autor aos Hebreus usa. Porque elas são fortes, de tal forma fortes, que quem lê à primeira vista pensa, ele está a falar de um crente. Notem, o texto diz, aqueles que foram uma vez o quê? Iluminados. Nós acreditamos que os crentes foram iluminados no seu coração. Notem, o texto diz, e provaram o dom celestial. Este dom celestial é a salvação. Está a dizer, eles provaram a salvação. E se tornaram participantes do quê? Do Espírito Santo. Estas pessoas parecem ter o Espírito Santo. Diz o texto, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quando lemos este versículo, não vos parece que estamos a falar de crentes? Mas vamos ler até ao fim. E notem o que é que o autor vai dizer. Porque esta é uma passagem importantíssima para ter segurança eterna. Diz o texto, notem. E caíram, novamente, caíram. Não está a falar de uma queda no pecado. Aliás, a tese do autor aos Hebreus é de pessoas que abandonaram a Cristo e voltaram ao judaísmo. Voltaram à antiga aliança. Que disseram, nós não nos identificamos mais com Cristo, nós não cremos que Ele morreu pelos nossos pecados. Pessoas que estão a negar a fé. Caíram, apostataram, desertaram, traíram o Senhor Jesus. Notem o que é que o texto diz. É impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo ao quê? Esta expressão, ela simplesmente está a dizer o seguinte, que estas pessoas, ao trair o Senhor Jesus, ao desertar, elas colocaram-se do outro lado, e elas passaram a ser aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Aqueles que disseram, é certo o que está a acontecer a este homem. É certa esta vergonha, este opróbrio que ele está a sofrer. Ele é um criminoso e ele deve ser crucificado. Foi o que gritaram as pessoas, crucificam, crucificam. Eles colocaram-se no meio dessa multidão. Diz o versículo 7, ilustra o que irá acontecer com estas pessoas. Diz o texto, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz o quê? Espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está do quê? Da maldição. O seu fim é o quê? Ser queimada. Notem como alguém pode simular ser um cristão. Notem como alguém pode simular que é iluminado, que provou a salvação, que tem o Espírito, que tem... Tudo isto é subjetivo. O que é que fez, ou o que é que denunciou, ou o que é que mostrou claramente que não eram? Não permaneceram. E o não permanecer
é ser cortado por Deus. Ser cortado por Deus. Isto é uma garantia que Deus vos dá nesta manhã. Algumas pessoas nesta sala irão permanecer até ao fim pela graça de Deus. Não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, mas sempre será pela graça de Deus. Mas infelizmente, tristemente, muitas pessoas não estarão aqui até ao fim. Vão desertar, vão abandonar. E será o próprio Senhor que irá tirá-las do meio do seu povo. Deus irá fazer isso ou agora ou no fim. Mas Ele irá cortar. Então, o que faz a diferença é o fruto. Qual é o teu fruto? Bom fruto ou mau fruto? Segundo contraste, rapidamente. O contraste entre ser batizado no Espírito ou no fogo. O contraste entre ser batizado no Espírito ou no fogo. Versículos 10 a 12, notem as vezes que João usa a palavra fogo. Diz assim o versículo 10, já está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e o quê? Lançada aonde? No fogo. Versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e notem também com o quê? Com fogo. Versículo 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então notem, quando há esta repetição constante no texto, claramente há algo que João quer chamar a atenção. Vem aí o fogo para todo aquele que não produz bom fruto. Muito importante. Aliás, esta imagem do fogo foi muito usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, não há outro evangelho e não há outra pessoa em todas as Escrituras que falou mais acerca do fogo que o próprio Senhor Jesus Cristo, para dizer-nos que é real, vai acontecer. Ninguém pode escapar. Em Mateus 13, versículos 30, ele conta esta parábola do joio e do trigo. E ele diz o seguinte, ainda ao contar a história, no versículo 30 de Mateus 13, deixai-os crescer juntos até à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quando eu e o pastor já estávamos a viajar pelo estado de Iowa, que é o estado mais conhecido nos Estados Unidos pelo trigo. Eles têm campos e campos. Nós viajamos e só vemos trigo, 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 trigo. Brincamos com as pessoas de Iowa que não há mais nada para ver no estado a não ser trigo, trigo, trigo. Assim, eles têm milho para todo tipo, ou grãos de milho para todo tipo de coisas. Descobrimos que eles usam grão de milho para fazer combustível. Incrível, não sabia. E que há diferentes tipos de grão de milho. Mas uma das coisas que observamos também é a semelhança que o joio tem com o trigo. É incrível, quase não parece que há distinção. São muito parecidos. Mas, no entanto, o agricultor conhece bem um e o outro. E Deus conhece bem um e o outro. E notem o Senhor a explicar isto aos discípulos. Um pouco mais à frente, nos versículos 40 a 42, diz o texto. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 18. Aliás, nesta passagem de Mateus 18, ela é muito importante para o contexto da nossa igreja. Dos versículos 6 a 9. Esta semana ficámos a saber que temos mais uma grávida. Não é assim? Parabéns. Mas também esta manhã fiquei a saber que há outra grávida. Por isso descubram por aí quem é. Sem dúvidas, crianças e crianças e crianças. E o Senhor Jesus alertou, chamou a responsabilidade sobre esta questão das crianças. Antes da passagem que vamos ler, ele disse aos seus discípulos que estavam a impedir as crianças de chegar até ele: não as impeçais. Deixai-as vir a mim, porque das tais é o reino dos céus.
E notem o que é que o Senhor disse acerca das crianças, porque esta é a imagem. As crianças em Israel aprendiam acerca da lei sábado a sábado, sábado a sábado. Os pais faziam as suas crianças memorizar textos do Antigo Testamento, a Shema e outros textos, outros salmos. As crianças estavam a aprender acerca de Deus com o objetivo de amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas, que era o que dizia Deuteronômio capítulo 6. Mas, no entanto, havia muitos pais e muitos outros na sociedade judaica que eram um tropeço para estas crianças. Isto é um grande alerta para todos nós que temos filhos. Notem o texto. Versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza. Isto é para nós, pais. Muito importante o que estamos a fazer com os nossos filhos. Muito importante como estamos a educar os nossos filhos. Muito importante como os nossos filhos veem a vida cristã em nós. Muito importante. Porque podemos estar a fazê-los tropeçar. Ou não. E diz o texto, versículo 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado aonde? Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca ou lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno do... Muito claro. Esta linguagem figurada do Senhor Jesus é para dizer que eu e tu temos que ser radicais com o pecado na nossa vida, para que esse pecado na nossa vida que nós vamos praticando no oculto não se torne um dia num escândalo e seja um tropeço para muitos. Temos que ser radicais com isso hoje, para que os nossos filhos vejam essa luta que nós temos por causa de Cristo, por amor a Cristo, e eles na graça de Deus possam seguir a Cristo. Então, os ouvintes de João sabiam bem ao que ele se referia, assim como os primeiros leitores de Mateus, acerca deste fogo. O fogo sempre no Antigo Testamento foi um símbolo do julgamento divino, sempre. Aliás, Deus é chamado no Antigo Testamento de fogo consumidor. No final de Malaquias, antes de João continuar a pregar, é como se João estivesse a fazer uma continuação do profeta Malaquias. Notem o que é que Malaquias diz no capítulo 4, versículo 1. Acerca daquele dia, será ardente como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometam perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem o quê? Nem ramo. Então João está a continuar a mensagem. Malaquias parou aqui, eu vou continuar aqui. O machado está à raiz, vai ser cortado e vai ser lançado aonde? No fogo. No entanto, João, também Jesus, não querem só condenar aqueles que o ouvem, ou os ouvem, mas eles também trazem uma mensagem de esperança. João está a dizer isto a fariseus e saduceus. E está a dizer-lhes a eles, ainda há uma oportunidade, ainda há lugar para o arrependimento. Há algo que pode mudar. E a única forma de mudar é ser batizado com o Espírito Santo. Volto a repetir. A única forma de escapar da ira vindoura, a única forma de não ser cortado, a única forma de não ser lançado no fogo é ser batizado com o Espírito Santo. Bem, em primeiro lugar, para entender este batismo do Espírito, é o contraste que João faz entre o batismo dele e o batismo que o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que vem depois dele, irá trazer, promover sobre os filhos de Deus. Bem, o batismo de João, o batismo das águas para arrependimento, diz o texto. O apóstolo Paulo também ensinou acerca deste batismo de João. Em Atos, capítulo 19, versículo 4, João realiza o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em
Jesus. Então estas são as duas grandes finalidades do batismo de João. Arrependimento e também anunciar que vinha quem? O Messias. Preparem-se para receber, para crer naquilo que vem depois de mim. Mas não somente isso. Aliás, sem termos que ir muito longe em outras passagens para explicar o que é este batismo do Espírito, o próprio profeta João Batista, ele é em si uma evidência do que significa ter o Espírito Santo. Vocês lembram-se, em Lucas 1, é dito a Zacarias que João irá ser cheio do Espírito desde quando? Lembram-se? Desde o ventre da sua mãe. Uau! E João era um homem cheio do Espírito. Ele está a falar isto, ele está a comunicar isto a esta audiência, cheio do Espírito. O Espírito está em João. Então o que é que nós vemos em João? Que nos mostra o que significa seres batizado no Espírito. A palavra batizado, ou batismo do Espírito, significa ser submergido, afundado no Espírito. Estamos no Espírito. O que é que isso significa na prática? Bem, em primeiro lugar, o que é que João está a fazer? João está a cumprir a vontade de Deus. Lembram-se quando Jesus perguntou aos fariseus: o batismo de João é de onde? Do céu ou dos homens? E eles não quiseram responder. Eles disseram: se dissermos que é do céu, ele vai dizer-nos, então porquê é que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos que é dos homens, as pessoas vão ficar zangadas connosco, porque eles todos acreditam que João é profeta. Então disseram: não sabemos. Mas todos nós sabemos a resposta, não é assim? O batismo de João era de onde? Dos céus. E o que João está a fazer é a vontade de quem? De Deus. Todo aquele que é batizado pelo Espírito tem que estar a fazer a vontade de Deus. É simples. Se tu não estás a fazer a vontade de Deus, tens um problema. Que certamente estás a considerar nesta manhã. Porque todo aquele que é habitado pelo Espírito, onde o Espírito reside, o Espírito leva esta pessoa a fazer a vontade de Deus. Molda a pessoa para fazer a vontade de Deus. Tem que ser. Tem que acontecer. Em segundo lugar, nota as palavras de João. João diz: aquele que vem depois de mim. Esta expressão, aquele que vem, não é uma expressão qualquer. É uma expressão que João tira do Antigo Testamento. De Zacarias, de Malaquias, até mesmo dos Salmos. Quando falavam acerca daquele que vem. Vem aquele que vem para anunciar a vinda do Messias, do Rei da Glória, do próprio Deus. Então João está a exaltar a quem? A Cristo, a colocar a Cristo no lugar que ele tem, que é merecido, que é digno. Ele é o próprio Deus. Mas ele diz algo interessante. Ele diz que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno sequer de carregar as suas. Incrível. No Ocidente nós não entendemos bem o que é que isso quer dizer. Mas carregar as sandálias, no tempo em que João diz isto, era o trabalho do escravo mais baixo. O escravo mais baixo fazia esse tipo de serviço. Lembram-se? Quem lavou os pés aos discípulos? Quem? Incrível. Até onde é que desceu o nosso Senhor? Até onde é que eu e tu deveríamos ir para servir a Deus? Então ele faz isto, ele diz: eu nem sequer sou digno de ter o trabalho mais baixo. Os discípulos muitas vezes eram considerados como escravos, faziam muitas coisas como se fossem escravos, mas há uma coisa que os discípulos nunca faziam: carregar sandálias, ou tirar as sandálias dos pés, desatar as sandálias, lavar os pés. Nunca fariam, porque isso era um trabalho reservado não para judeus escravos, era para gentios, era para o escravo mais baixo. No entanto, João diz: eu nem sequer devo ser considerado como um desses escravos. O que é que isto diz de João? Humildade. Humildade. Todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que foi batizado pelo Espírito, tem que ser uma pessoa humilde. Tem que ser. A arrogância não pode ser o padrão daquele que diz ter o Espírito. Soberbo, orgulho,
não pode ser o padrão daquele que tem o Espírito. Não pode ser. Porque quem tem o Espírito tem que ser uma pessoa humilde. E nós vemos isso na sua vida. Mas não somente isso. O batismo também deve ser entendido aqui como algo que foi prometido no Antigo Testamento. Em Isaías 11, versículo 1 e também o 2, falam-nos acerca de que o servo do Senhor iria ter o Espírito sobre ele, o Espírito iria repousar sobre ele. Eu tenho dito isto várias vezes na igreja, que o Senhor Jesus fez os seus milagres, viveu a sua vida perfeita pelo poder do Espírito. Ele era Deus, certo? 100% ou, vamos dizer assim, totalmente, plenamente, verdadeiramente Deus. Mas ele não usou a sua natureza divina para viver a vida de obediência a Deus. Ele não usou a sua natureza divina para vencer a tentação. Ele não usou a sua natureza divina para vencer na cruz do Calvário, não. Tudo foi feito pelo poder do Espírito Santo. A independência do Espírito Santo. Porque era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele. E por isso ele prevaleceu e ele venceu. E trouxe-nos salvação. No entanto, com a nova aliança, com a sua morte e a sua ressurreição, o Senhor Jesus promoveu, ou Ele traz a todo aquele que crê, o Espírito Santo sobre a sua vida. Ou seja, este batismo do Espírito é algo que aconteceu no dia em que eu e tu cremos no Senhor Jesus. É distinto do batismo das águas, que acontece posteriormente, como uma confissão pública de que nós cremos no Senhor Jesus. Mas no dia em que eu e tu ouvimos o Evangelho e o nosso coração cedeu, e cremos no Senhor Jesus, confiamos nele para a salvação da nossa alma, esse foi o dia que o Espírito Santo entrou nas nossas vidas. Isso historicamente aconteceu, isto que João está a dizer e o que o Senhor Jesus irá dizer, aconteceu no dia de Pentecostes, com o início da igreja, quando ouviram a mensagem de Pedro. O Espírito Santo veio habitar em todos os crentes e ele habita na vida da igreja. Este é o batismo do Espírito, que foi profetizado no Antigo Testamento e que é narrado ao longo do Novo Testamento. Em Mateus 3,11, os ímpios são batizados, mas não é com o Espírito. Serão batizados com o fogo. E a razão para isto é porque não dão bons frutos. Deixa-me tentar ser prático convosco. Mário, como é que eu sei que tenho o Espírito? Como é que eu sei que hoje o Espírito Santo está na minha vida? Porque é uma pergunta que todos temos que fazer a nós mesmos. Não temos que brincar com a nossa salvação. É urgente. Nós podemos morrer amanhã enganados sobre a nossa condição espiritual. Em Gálatas 5, 22 e 23, o autor diz o seguinte: o fruto de quem? Do Espírito. E estas são coisas... Notem que está a falar no singular para fazer a distinção entre as obras da carne, que aparece no plural, que são chamadas de obras e não frutos, mas aqui é chamado de fruto do Espírito. Aquilo que brota pelo facto do Espírito estar nas nossas vidas. E que tem que ser visível, nós temos que perceber que isto aconteceu connosco. E diz o texto, é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, uma palavra antiga para a nossa geração, que significa paciência nos relacionamentos. Paciência nos relacionamentos. Nós não desistimos das pessoas, nós continuamos também pelas pessoas, por aqueles que nos são próximos. Esta é a paciência que vem pelo Espírito. Sem o Espírito não conseguimos suportar-nos uns aos outros. Benignidade, bondade, a distinção entre as duas é que a bondade aqui fala de uma compaixão pelos outros. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. A mansidão se distingue do domínio próprio porque a mansidão é a pessoa que consegue controlar-se, controlar as suas emoções. E todas estas coisas acontecem por causa de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Examina-te, por favor.
Tu tens este fruto? Considera a tua vida. É muito importante. Para fechar o nosso tempo, o último contraste, o contraste entre ser trigo e ser o quê? Palha. Entre ser trigo e ser palha. Versículo 12 de Mateus 3, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Está bem? Esta era a imagem na antiguidade, onde o agricultor lançava ao ar o grão do trigo e muitas vezes com a sua pá, ao lançar ao ar o grão do trigo, também lançava a palha. E como o grão era pesado, ele voltava a cair na eira. Mas a palha, por causa do vento, o que acontecia? Voava. E aquilo que ia ficar na eira era somente o grão. E ele iria recolher então esse grão, esse trigo, e guardá-lo no seu celeiro. Mas a palha que voou para o lado. O que é que ele ia fazer? Também recolher a palha. Mas não ia colocar no celeiro. Iria colocar aonde? No fogo. No fogo. E notem, o texto diz, fogo inextinguível. Sabem, nós vimos neste texto, nesta pregação de João, que Deus irá lançar no fogo toda a árvore que não dá bom fruto. Que é o próprio Senhor que irá batizar no fogo. E que este fogo é inextinguível. Em outras palavras, não se apaga. Queima para sempre. Esta imagem não é uma imagem nova para nós. Quantos daqui memorizaram o Salmo 1? Lembram-se do Salmo 1? Mais ou menos têm uma ideia do Salmo 1? Notem outra vez estes versículos do Salmo 1. Relembrem. Versículos 3 e 4. Os primeiros versículos falam do varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Notem os versículos 3 e 4. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o quê? Dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São como os ímpios. São, porém, como a palha que o vento... Então, quando João diz isto, a sua audiência sabe o que é que ele está a dizer, não é? O que é que João está a chamar? Vocês têm que perceber o que é que vocês são. Ou justos ou ímpios. No futuro, o Messias irá fazer esta divisão. Ele irá separar o trigo do joio, o trigo da palha. Ele irá fazer isto, sem dúvidas. Mateus 25, 46, a última parte diz: estes que não produzem bom fruto, estes que são palha, irão para o castigo eterno. Mas os justos para a vida eterna. Muitas foram as parábolas, muitas foram as histórias que o Senhor Jesus usou para falar acerca desta divisão que Ele mesmo irá fazer. Terminamos lembrando que João Batista diz todas estas coisas a pessoas que estão dentro do povo de Deus. Isto é dito a fariseus e saduceus, que estão no meio de uma multidão que veio até João para serem o quê? Batizados. E muitos foram batizados, dizendo: estou arrependido, confessando pecados. Mas o que irá fazer a diferença é o fruto que sai de ti. Qual é o fruto? Olha para a tua vida, considera. Se o Espírito Santo está a tocar o teu coração, considera. Qual tem sido o teu fruto? Esta é uma questão de vida ou morte eterna. O que é que está a acontecer na tua vida? Considera, por favor, o que é que está a acontecer hoje, que mostra claramente se tens ou não tens o Espírito Santo de Deus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra, te louvamos pela tua verdade. E verdade importante, fundamental para o nosso destino eterno. É o nosso desejo que todos nesta sala estejam seguros. E, Senhor, a segurança vem
porque temos o Teu Santo Espírito nas nossas vidas. E o Santo Espírito nas nossas vidas não é um residente inativo, mas Ele reside para levar-nos à imagem do Seu Filho. Ele reside para manifestar o Seu fruto. Ele reside para que nós possamos produzir bons frutos. E por isso, nesta manhã, senhores, mostra claramente a todos os que estão nesta sala se têm ou não o Teu Santo Espírito. Se têm recebido o batismo do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que crê nele. Se não é assim, então, nesta manhã, toca o coração para que haja arrependimento e para que verdadeiramente alguém creia no Senhor Jesus, para poder escapar desta ira, para poder escapar deste fogo preparado para todo aquele que não produz bom fruto. Nós te pedimos, Senhor, a Tua graça para isto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos já por concluir o nosso tempo. Só dar uns avisos aqui, lembrar a todos os irmãos que estão participando de Fundamentos da Fé, que ao concluir o nosso culto vão a ter um almoço e depois disso vão a passar ao tempo das aulas. Também lembrar a igreja que esta tarde, como é normal cada domingo, estamos a fazer um culto em Vendas Novas, assim que todo aquele que tenha o desejo de participar, vamos estar aí em Quinta das Boas Novas, que como todos conhecemos, a PEC, às 6 da tarde. Também reunião de oração, esta quarta-feira, 8h30, aqui na igreja. Cesta básica, a todos os irmãos que queiram participar também e dar algo. Alimentos ou alguma outra coisa, já sabem, estamos guardando aí para se aparece algum irmão, alguma necessidade, poder entregar este alimento. E o concílio do nosso irmão Nelson Almeida, dia 28 de setembro, às 15 horas na Igreja Baptista em Arrua dos Vinhos, também estão todos convidados. Acampamento, temos um acampamento mais. Este acampamento é organizado pelo APEC, pela organização APEC, e este acampamento vai ser só para adolescentes, ok? Se alguém tem algum amigo, algum familiar ou alguém que esteja dentro das cidades, não aparecem aí a idade, dos 11 aos 15 anos. Assim que, pronto, este acampamento é para adolescentes. Ok, vamos a orar, vamos a ficar todos em pé e vamos a ter uma oração e assim estamos despedidos. Oramos. Senhor, estamos agradecidos pelo dia, agradecidos também por este dia especial em que podemos estar juntos,